Ontem todos nós descobrimos tragicamente o segredo do ex-deputado Gedel Vieira. Mas eu estimo que ele oculta outro ainda, que não foi completamente revelado e que merece uma reflexão nossa. Certamente aqueles milhões, nós não sabemos nem quanto ainda, porque a Polícia Federal está contando, saíram do dinheiro público e saíram dessa relação ultraparasitária existente entre empresários que ganham as concorrências, todo tipo de capitalista com o Estado no Brasil. Mas eu queria falar de algo que a imprensa não fala e que o senso comum ignora e que me parece decisivo para fazer política no Brasil. Aqui entre nós domina um senso comum, segundo a qual nenhum presidente poderia governar sem acordo com esse Congresso. E eu considero isso um profundo equívoco que a vida está dando, todos os dias, demonstrações contrárias. Nós vivemos num regime presidencialista e o nosso presidencialismo tem enormes virtudes. Tem tantas virtudes o nosso presidencialismo que esse covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, ele está tramando, urdindo na madrugada, nos bastidores, longe da opinião pública, um regime parlamentarista, em que o chefe de governo seria eleito por eles. Gente como Gedel, percebe? Gente como Eduardo Cunha, gente como todos esses mais de 200 deputados e senadores que estão delatados, indiciados, denunciados ou investigados pelo Supremo Tribunal, pelo Rodrigo Janot, pelo juiz Sérgio Moro, por todas essas autoridades. Como deixar a eleição de um chefe de governo na mão dessa gente? É por isso que o parlamentarismo é um regime muito adequado para negociata, para o roubo e para evitar a capacidade e a virtude fundamental do nosso presidencialismo, que é um presidente popular convocar o povo para a luta, convocar o povo para as grandes decisões. O segredo do Gedel é o fato de que até ontem ele foi considerado um político hábil, capaz de dar nó em pingo d'água, razão pela qual ele foi ministro de Lula, ele ocupou a vice-presidente da Caixa Econômica do governo da Dilma, da presidente Dilma, e ele foi ministro do governo corrupto e liberal de Michel Temer. Era considerado pelo colunista famoso, pela opinião pública, pelos empresários, pelos acadêmicos que acompanham a vida política no Congresso Nacional, um daqueles políticos indispensáveis para conseguir o consenso do Congresso Nacional. E hoje ele é um corrupto que escondia aquela quantidade imensa de dinheiro e nós não descobrimos ainda todos os seus crimes. É preciso fazer uma reflexão, portanto, muito séria sobre isso que está acontecendo. Não para chutar um cachorro morto, que já é Gedel, mas para pensar no nosso sistema político e nas virtudes do presidencialismo e no papel que um futuro presidente da República tem que exercer no Brasil, que é a capacidade de falar com honestidade com a população e convocar o povo para as grandes decisões. Há um postulado liberal, cínico aqui entre nós, que o Congresso não pode ser pressionado. Ora, os pequenos e médios e empresários estão pressionados todos os dias para pagar suas contas. Os trabalhadores estão num desespero, pressionados todos os dias para colocar comida na mesa da sua família. Os estudantes estão pressionados todos os dias pelos exames de várias matérias. Todo mundo está pressionado e quando chegamos na política, o postulado liberal indica que não se pode pressionar o Congresso, que o Congresso tem que decidir de maneira autônoma, sem pressão. É um equívoco. O presidente da República pode e deve pressionar um Congresso. Como pressioná-lo? Olha, em favor das grandes reivindicações da maioria da população. Eu postulo, por exemplo, que o Congresso tem que funcionar a pleno pulmões, com independência e com responsabilidade. Agora, é claro que eu não posso aceitar a figura de um Congresso bicameral. Nós temos que colocar na política brasileira a reflexão indispensável de extinção do Senado, fazer um Congresso unicameral. Nós não podemos votar num sujeito aqui para senador e encontrá-lo daqui a 8 anos, quase uma década. Damos um cheque em branco durante um período que ele faz tudo o que der na veneta do sujeito. Quem disse que ele não vendeu seu voto para a multinacional? Quem pode afirmar que ele não vendeu seu voto para os latifundiários? Como não desconfiar que ele faz grandes negociatas na surdina, num Senado em que ninguém observa o cotidiano?
longe da imprensa, longe da atenção popular. E que nós só somos convocados para analisá-lo a cada 8 longos anos. E é por isso que eu defendo um Congresso unicameral. Defendo dentro do PSOL e defendo diante da população que a gente extinga o Senado. E claro que deixaremos o Congresso aberto. Não se trata de sabotar a democracia em uma instituição como o Congresso, que é sempre importante. Agora, esse Congresso tem que funcionar sob pressão. Um presidente, no nosso caso, nós temos um regime presidencialista. E o regime presidencialista brasileiro tem tantas virtudes que esse covil de ladrões que se transformou o Congresso Nacional urde na madrugada uma possibilidade de parlamentarismo, que significa dar o poder do primeiro-ministro na mão daquele covil de ladrões. Quem seria o primeiro-ministro? A Madre Teresa de Calcutá? Não, seria alguém à imagem e semelhança daqueles interesses que estão lá de maneira dominante, uma legislatura atrás da outra, corrompendo o ministro, negociando com empresários, chantageando presidentes. E os presidentes da República, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Michel Temer, todos eles conciliam com essa gente. O regime presidencial brasileiro tem que fazer um acordo com a maioria da população. E quando necessário enfrentar o Congresso. O que significa isso? Antes que as pessoas comecem a dizer que nós vamos criar uma crise, que uma conduta dessa natureza complicaria a democracia. Não, ao contrário. Um presidente, algumas matérias, um Congresso não tem autoridade para votar. Autoridade moral, autoridade política, ainda que tenha toda a competência amparada na Constituição. Por exemplo, revogar a Previdência Social para milhões de trabalhadores é algo que pode estar na mão de um Congresso? Não. Isso tem que ser através de um plebiscito. Revogar a consolidação das leis do trabalho, uma instituição conquistada com esforço de milhões de trabalhadores, que beneficia milhões de trabalhadores minimamente numa sociedade marcada pela maior desigualdade no mundo, não pode ser votada por um Congresso. Tem que ser através de um referendo. Congelar os gastos por 20 anos ou criar uma lei como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que só tem no Brasil. É como a jabuticaba, só tem aqui. Isso ser objeto de decisão de deputados e senadores corruptos, ladrões, que todo dia nos surpreende com um novo crime? Não, isso tem que ser através de um referendo. Nós conciliaríamos assim a Constituição, o presidencialismo com todas as suas virtudes e ouvir a população. Passaríamos de uma democracia representativa que continuaria funcionando para uma democracia protagônica e participativa, em que as grandes decisões têm que ser tomadas pela população. Eu sei que o presidente da República não tem a prerrogativa de convocar um plebiscito, a prerrogativa constitucional, mas ele tem a prerrogativa política e autoridade moral para fazê-lo e pressionar o Congresso para que escute a população. Porque as medidas são de tal envergadura, como congelar os gastos correntes e o investimento por 20 anos, que comprometem o futuro de várias gerações. Isso não pode ficar na mão de nenhum Congresso, e menos ainda de um covil de ladrões. Portanto, o segredo do Gedel, que agora caiu em desgraça, e todo mundo está chutando como se fosse um cachorro morto, que de fato é, não nos ajuda em nada se não identificarmos o verdadeiro segredo do Gedel. Ele era considerado, pelo senso comum e liberal entre nós, um político hábil. Um político sem a qual a República não funcionaria. Um político sem a qual um presidente eleito pelo povo teria que fazer inexoravelmente uma aliança para que seu governo desse certo. Esse é o segredo de Gedel. O Gedel mostra as vísceras de uma forma de fazer política que precisa ser abolida entre nós. E que só pode ser abolida quando chegar na presidência da República um presidente que resgate as virtudes do presidencialismo. Não de maneira autoritária, com a caneta decidindo tudo. Não, de algo muito mais simples, muito mais necessário, muito mais vitalizador, que é convocar o povo para as decisões. Não qualquer coisa, não em qualquer medida. Tem coisas que o Congresso pode decidir, tem matérias que o presidente pode mandar uma medida provisória, não de maneira ilegal, como estão sendo feitas todas essas medidas provisórias, ao arrepio da Constituição, mas uma decisão, aquelas decisões que tocam no futuro da República e que afetam milhões de trabalhadores e que não podem ficar à mercê de um covil de ladrões e de uma timidez presidencial de um presidente que fica justificando o seu acordo com as elites através de
supostamente por ter uma minoria no Congresso. Por isso o recurso à população, por isso a convocatória do presidencialismo para que as grandes maiorias se manifestem em grandes comícios e, sobretudo, em referendos que decidam a sorte da República, naquelas matérias que são essenciais. Esse é o verdadeiro segredo de Gedel, da desgraça de Gedel e da nossa desgraça, que não vai aparecer na televisão, que não pode ser expressado com aquela montanha de dinheiro, talvez 30, 40, 50 milhões de reais, porque a República está sendo surrupiada em tenebrosas transações com a elegância do deputado, com a elegância do senador, aquele sujeito que não diz palavrão, aquele sujeito que é discreto, aquele sujeito que, na calada da noite, em tenebrosas transações, compromete a vida e o futuro do país e de milhões de trabalhadores. Esse é o verdadeiro segredo de Gedel.